uma senhora que coordenava o trabalho de evangelismo de uma igreja do interior, decidiu fazer uma serenata para as pessoas que estavam estudando a palavra de Deus. Ela chamou o departamento de música, eles começaram a ensaiar algumas músicas, estavam todos animados. Eles só tinham um problema: ela não tinha carros suficientes para levar todas as pessoas para a serenata. E se aproximou o dia, ela não tinha carros, e um senhor, que era dono de uma funerária, sentiu-se comovido e ofereceu o carro da funerária para ela usar na serenata. Ela mais do que depressa aceitou. Agora eu tenho o meu carro. E você imagine a situação: aquele pessoal entrando no carro da funerária, parando na frente da casa de alguém às 11 horas da noite, saindo e cantando. Mas o mais interessante é que eles decidiram que iriam cantar músicas até que a porta ou a janela se abrisse. E quando a pessoa abrisse, eles cantariam determinada música. Agora imagine a cena: meia-noite, o carro da funerária parado, saem as pessoas, começam a cantar. Quando a pessoa abria a porta, eles cantavam "Não Tardará". Uma boa noite para você que está nos acompanhando via internet, e você que tem acompanhado já todos os dias. Uma boa noite para você que está aqui conosco para mais um momento de reflexão na palavra de Deus, para estudarmos os convidados de Deus. Eu quero também mandar um abraço lá para o pessoal do Canadá que está acompanhando, a minha esposa, a minha sogra, o meu sogro, o Adalto, a Jennifer, que Deus possa abençoá-los também. E nós estamos aqui tentando responder a pergunta mais importante que a humanidade pode fazer. Pergunta esta que se encontra lá no livro de Salmos, no Salmo 15, o verso 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo? Quem será? E nos versos seguintes, os 4 versos seguintes, nós encontramos uma lista de 10 itens. 5 positivos e 5 negativos. E alguns podem pensar: será que Deus está dando uma lista, como uma lista de compras? Toda vez que eu ia ao supermercado, a minha esposa fazia uma lista para eu não esquecer, porque eu sou um pouco esquecido. E será que Deus está sugerindo uma lista para a salvação? Olha, você tem que fazer isso, não deixe de fazer isso. Não, porque não há nada que o homem possa fazer ou deixar de fazer para que ele possa ser salvo. A Bíblia declara isso também lá no livro de Romanos, no capítulo 5, o verso 17, nós lemos: é verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito o quê? Maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova por meio de Cristo. A Bíblia é clara que a salvação vem por Jesus e Jesus somente. O homem por si próprio só trouxe o pecado. E o homem por si próprio não consegue desfazer das garras do pecado. Somente Cristo Jesus. E a graça que Ele confere pode nos levar à salvação. Mas ao recebermos a graça de Deus, ao aceitarmos esse presente de Deus, a Bíblia é clara em nos dizer que nós recebemos uma nova o quê? Nós recebemos uma nova vida, ou seja, quando a graça chega na sua vida, ela te capacita a vencer aquelas tendências, aquelas coisas que não pertencem a Deus. E aqui nós vemos no Salmo 15, não uma lista de coisas para alcançar a salvação, mas sim para retratar aquele que já foi salvo. Amém? E para relembrar e começar o nosso estudo do Salmo 15,
Eu quero convidar Isaías neste momento, que irá recitar o Salmo 15 para nós. Vem aqui, Isaías. Isaías é da Igreja do Bosque, e hoje nós temos o privilégio de ter a mensagem musical, oração intercessora, e também os nossos amigos aqui da Igreja do Bosque. Muito obrigado por ter vindo. Ontem eles assistiram via internet e hoje estão aqui conosco. Isaías, você decorou mesmo? Vai lembrar de tudo? Então tá bom, Deus abençoe, Isaías. Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no seu santo monte? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica seus amigos e nem espalha boatos a respeito de seus vizinhos. Cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Amém. Olha que lindo. Eu não consigo decorar o número do meu telefone. Obrigado, Isaías. Hoje nós vamos tentar responder mais uma parte da pergunta que nós temos proposto, o que a Bíblia propôs. Salmo 15, verso 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E hoje nós vamos estudar o quarto elemento. O primeiro, que de certa maneira é negativo, porque todos os outros, olha, seja íntegro, seja justo, fale a verdade com o coração. Quem estava aqui ontem? Fala a verdade com o agora sim. E hoje, no verso 3, nós vemos o que não difama com a sua língua. Mas eu não gostei desse difama, vocês não falaram. O que não difama com a sua língua. E para estudarmos este assunto, vamos inclinar a nossa cabeça e vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Pai, queremos suplicar a Tua presença entre nós. A Tua presença entre aqueles que estão nos assistindo via internet, para que possamos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, e que possamos compreender este assunto tão importante. Senhor, se existe algo que precisa ser melhorado em nossa vida, que o Senhor possa apontar, que o Senhor possa nos capacitar, nos perdoar e nos transformar. Nos abençoe e nos ajude, ó Pai. E é no nome de Cristo que pedimos tais bênçãos. Amém. Quando o grande navio Titanic saiu lá do porto de Southampton, no dia 10 de abril de 1912, com os seus 300 metros, quase 300 metros de comprimento e 28 metros de largura, aqueles passageiros que totalizavam em 3.547 não imaginariam o que iriam passar. No dia 12 de abril, melhor dizendo, dia 15 de abril de 1912, o Titanic, ele bateu em um grande iceberg, levando a esta grande embarcação que as pessoas haviam dito que nem Deus seria capaz de afundar, a naufragar, e vitimando 1.523 pessoas, marcando a história uma mancha de sangue, sendo uma das piores catástrofes marítimas dos últimos anos. Estudos modernos chegaram à conclusão que um navio deste porte, deste tamanho, não poderia naufragar simplesmente com uma grande rachadura causada por um iceberg. Não faz sentido um navio daquele porte naufragar em menos de 3 horas. Estudos novos começaram a compreender que o Titanic, que possuía 16 compartimentos,
Embaixo do navio existiam 16 compartimentos à prova d'água. Tais compartimentos poderiam ser afetados, até 4 poderiam ser afetados, enchidos, e o navio não naufragaria. Mas o que se percebeu no casco e nos novos estudos sobre o Titanic, é que eles encontraram 6 pequenas fendas. 6 pequenas fendas em mais de 5 compartimentos. E 4 era o limite. 5 compartimentos. 6 pequenas fendas, ocasionadas por aquele iceberg, fizeram 5 desses compartimentos encherem d'água, levando assim ao naufrágio. 6 pequenas fendas. E a realidade é que nos dias de hoje, não são os grandes icebergs que têm destruído a vida das pessoas, não são as grandes tentações, mas são as pequenas. Pequenas fendas ou concessões que nós não damos tanta importância, é tão pequenininho, mas tem levado a muitos a naufragarem. E muitas vezes nós somos aquelas pessoas que ocasionamos ou provocamos tais fendas nas vidas das outras pessoas. E uma destas fendas que muitos têm feito, proporcionado na vida das pessoas, se chama difamação. Por isso, aquele que foi salvo pela graça de Deus, a Bíblia nos diz que ele não... Vocês estão acordados? Eu sei que é segunda-feira. Falaram que segunda-feira era a folga do pastor, eu ainda não descobri, não consegui fazer isso desde que eu cheguei aqui. É o Dia Internacional da Preguiça, mas pela graça de Deus, vamos lá? Acordaram? Você que está em casa também, ó, acorda aí. Toda vez que tiver amarelo, você tem que ler. O que não difama com a sua língua. Pastor, o que é difamar? Muitas vezes nós confundimos alguns termos. E hoje eu pesquisando no Código Penal brasileiro, eu encontrei as leis ou os crimes contra a honra. E tais crimes são definidos em 3 palavras. No artigo 138 existem os crimes contra calúnia. No artigo 139, contra difamação. Artigo 140, injúria. Mas pastor, não são sinônimos? Muitas vezes, quem sabe, a gente usa ou troca tais palavras, mas elas têm sentidos diferentes. E eu acho que é importante nós compreendermos tais sentidos, para compreendermos o que a Bíblia está dizendo, que nós não devemos o quê? Difamar. Bem, o que é calúnia? Segundo o artigo lá 138, caluniar alguém, imputando-lhe o quê? Falsamente fato definido como crime. Calúnia é uma mentira. E ontem nós falamos sobre isso, que na boca do cristão não deve haver o quê? Mentira, mas sim a verdade. Mas a verdade com o coração, com o amor. Porque verdade, justiça, sem amor é o quê? Crueldade. Quando eu digo algo sem amor, sem o coração, isto é crueldade. E quando eu só amo, ou só tenho cuidado com a pessoa, mas não digo o que é verdade, isso é o quê? Indiferença. Então calúnia é algo que nós estudamos ontem. É quando eu digo algo que é uma inverdade. Já a difamação no Código Penal brasileiro é definida da seguinte maneira no artigo 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua o quê? É quando eu digo algo sobre a reputação de alguém, mas eu imputo-lhe o quê? Um fato. Joãozinho, ele roubou o carrinho de Fernando. Sabe o que é interessante que você percebe aqui no artigo, e quando você vê aquelas pessoas que interpretam a lei?
que difamação é expor ou ir contra o caráter, ir contra a boa reputação de alguém, a despeito se isso é verdade ou o quê? Ou mentira. Não importa, não, mas eu estou falando a verdade, ele roubou. Você não tem direito perante a lei a trazer, a espalhar tal informação. Você não tem o direito de difamar alguém, de pôr em xeque, de pôr em risco, de colocar em dúvida o seu caráter. Isso é difamação, quando eu falo que alguém fez algo, a despeito se é verdade ou mentira. Já injúria, segundo o artigo 140, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Ele é bem parecido com a difamação. Só que a injúria é como se fosse um adjetivo. Se eu falar, olha, Joãozinho roubou o carrinho, isso é um fato. Agora se eu falar, Joãozinho é um ladrão, isso é injúria, porque eu dei qualidade, adjetivo. Eu posso difamar alguém dizendo, Ciclano, vamos usar palavras, não usar nomes, né? Traiu a sua esposa. Ou Ciclana, fulana, né? Que nome? Acho que ninguém deu nome de fulana, né? Para ninguém ainda, né? Não conheci ninguém chamado a fulana, né? Porque se tiver, coitada, ela é tudo, né? Beltrana, tem a Beltrana também, né? Beltrana traiu seu marido. Eu estou difamando, porque eu estou relatando o quê? Um fato. Injuriando seria o seguinte, já que ela traiu o seu marido, ela é uma prostituta, é uma vagabunda, não vale nada. Quando eu coloco qualidades, eu estou injuriando uma pessoa. E quando eu relaciono a fatos, eu estou difamando. E a Bíblia diz que o cristão que aceita Jesus Cristo e que permite que a graça o transforme, não encontra na sua língua o quê? A difamação. Não encontra na sua língua colocar em dúvida o caráter de alguém. Você não tem o direito de colocar em dúvida o caráter de alguém. Nem pela lei de Deus e nem pela lei dos homens. Você não tem direito. Sabe o que é interessante? Que a raiz dessa palavra, que nós traduzimos como difamação, no Salmo 15, é uma palavra que, como se fôssemos falar em hebraico, seria hagal. E ela, das 25 vezes que aparece no Velho Testamento, 12 vezes foi traduzida como espião. Então, difamar é você olhar algo que não lhe pertence e colocar esta informação. E a Bíblia diz que o cristão, ou no meio dos cristãos, não haveria espaço e não deveria haver espaço para a difamação. Queridos, eu sei que não é fácil falar de assuntos assim. Eu preferia estar aqui pregando sobre o amor de Jesus, é muito mais fácil. Ou a volta de Jesus. Mas a Bíblia fala sobre isso, e nós precisamos estudar sobre isso. Porque aqui está em jogo a nossa salvação, e a salvação de outras pessoas. E alguns pontos importantes que nós precisamos considerar. Primeiro, difamação é o quê? Difamação é o quê? Pecado, pastor. Mas por que pecado? Não tem jeito de não ser pecado. Primeiro, em Êxodo 20:16, na lei de Deus, nós lemos o seguinte: não dirás o quê? Falso? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você não tem direito de falar o falso testemunho. Ah, pastor, mas eu estou falando a verdade. Já viu esses? Não, mas o que eu estou falando é a verdade. Mas a Bíblia também diz, lá no 6º mandamento, no Êxodo 20, verso 13, eu não posso matar a reputação de uma pessoa. Eu não posso questionar e colocar a dúvida na reputação de uma pessoa, no caráter de uma pessoa. Você não tem esse direito, Deus não lhe deu esse direito. E você não pode tomar uma prerrogativa que não é sua. O cristão não deve difamar, ponto. Difamação é pecado.
Colocar em dúvida o caráter de uma pessoa é pecado, a despeito se aquilo que você está falando é verdadeiro ou não. Não se pode. Segunda ideia: difamação é resultado de um coração pecaminoso. Nós estamos cantando: Senhor, dai-me um novo coração, meu maior desejo é ser transformado. Se você quer ser transformado, se você foi transformado, você não falará, não colocará em risco o caráter das pessoas. Lá em Mateus 15:19 nós vemos: porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Um coração que não foi transformado por Deus, um coração que não se submeteu completamente a Deus, é um coração que tem vários desses pontos negativos, e um deles é a calúnia, a difamação. A difamação é pecado, a difamação é fruto, é resultado de um coração que não foi entregue a Deus, e a Bíblia proíbe a difamação. Lá no livro de Levítico, logo no começo, Deus disse o seguinte, Levítico 19:16: não andarás com... O que é mexeriqueiro? É quem mexe com mexerica, é isto? O que é mexeriqueiro? Fofoqueiro. O que é fofoqueiro? Porque se você tem uma informação, você não pode sair espalhando, a despeito se era verdade ou mentira. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. É o Senhor dizendo: você não pode atentar, você não pode confrontar a vida do teu irmão, isso não lhe cabe, eu não te dei essa permissão. E como pastor desta igreja, desse distrito, e porque eu amo cada um de vocês e oro por vocês, eu tenho que dizer que você não deve difamar. É algo sério. Além de ser pecado, resultado de um coração pecaminoso, além de ser proibido pela palavra de Deus, a difamação é destrutiva. É ou não é? É ou não é? Lá na Bíblia, em Provérbios 11:9, nós lemos o seguinte: as palavras dos maus, os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. E olha que interessante, que você, toda vez que for ler a Bíblia, e ouvir ou ler as palavras que são proferidas para machucar, para matar, a Bíblia sempre denota o seguinte, que quem fala tais palavras são pessoas o quê? Más. Você nunca vai ver na Bíblia, as pessoas boas destroem com suas palavras. Os santos são aqueles que falam e destroem a vida das pessoas. Todas as palavras negativas estão associadas a pessoas o quê? Más. Isso quer dizer que quando eu me pego falando mal de alguém, isso mostra que eu sou uma pessoa má, e que eu preciso me render ao pé de Jesus Cristo e pedir a transformação do meu coração. Isso quer dizer que toda vez que você fala algo, difamando alguém, falando mal de alguém, caluniando alguém, ou atribuindo um fato ou um adjetivo, você está fazendo um trabalho que não pertence a Deus. Não é um trabalho de Deus. É um trabalho de quem? Do inimigo de Deus, o acusador das almas. Quem é o acusador? Não são os cristãos os acusadores. O acusador é o inimigo de Deus, o pai da mentira. E como povo de Deus, nós precisamos nos consagrar. Como povo de Deus, nós precisamos nos jogar diante dos pés de Cristo e suplicar: Senhor, transforma realmente o meu coração. Não permita que a minha boca possa proferir a morte, a dor, o sofrimento. Vocês já imaginariam ou imaginam como a vida em sociedade seria muito melhor se não houvesse difamação? Ah, pastor, mas todo mundo faz.
Queridos, nós não fomos chamados para sermos como todo mundo. Todo mundo entrou na arca? Todo mundo estava na fornalha ardente? Deus chamou pessoas para serem fiéis, custe o que custar, e se preciso, fechar a sua boca. Eu muitas vezes vejo uma pessoa, eu já peço misericórdia de Deus, quem sabe até para me afastar, fazer outro caminho, ou alguém me parar, o telefone tocar, porque quando essa pessoa abre a boca, é só para difamar. E você tenta com carinho, irmão, olha o que você está falando. Nada de errado, pastor, estou falando que é verdade. Verdade sem amor é crueldade. E difamação, ou atribuir um adjetivo, ou questionar o caráter de alguém, não pertence ao povo de Deus. Ponto. Alguém tem dúvida? A difamação não provém de Deus, é obra do inimigo. Vou repetir, talvez você não entendeu o que eu estou falando aqui. A difamação não provém do diabo. Quem que é o diabo? É o capeta, a serpente, tudo que você quiser chamar. Não vem. E você não pode ser um instrumento do inimigo, mas tem que ser um instrumento de quem? De Deus. Por isso a Bíblia fala, aquela pessoa que se converteu e entregou a sua vida a Jesus, começará a experimentar novos sentimentos, novos comportamentos, e um deles cuidará daquilo que fala sobre as outras pessoas. Lembra do filtro de ontem? Né? É verdadeiro? É necessário? É gentil? E é necessário, você vai falar do caráter de outra pessoa, você não tem o direito. Ponto. Pastor, mas como lidar com a difamação? E aqui vem uns passos que eu quero passar para você, para nós juntos estudarmos e explicarmos a Deus, porque eu sei que talvez você esteja passando pela difamação, talvez você que está me assistindo em casa, você está enfrentando este problema, alguém no trabalho, ou alguém na sua comunidade, ou um familiar, tem colocado em questionamento quem você é, os seus valores, o que fazer neste momento? Primeiro passo de como lidar com a difamação: entregue o caso a Deus. Primeiro ponto, eu entrego o caso a Deus. Lá no livro de Salmo, no Salmo 120, verso 1 e 2, eu leio o seguinte: eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me... Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Senhor, livra-me dos lábios e da língua traiçoeira. Nós não resolvemos os nossos problemas, nós colocamos eles perante o quê? Deus. Porque, queridos, Deus, Ele sempre age. Deus sempre age, porque nosso Deus é justo. Quando você for foco, ou ver alguém proclamando a difamação, leve perante Deus e suplique. Segundo passo, mantenha-se o quê? Íntegro. Se você é foco da difamação, mantenha-se íntegro, reto, puro. Olha o que 1 Pedro 2,12 nos aconselha: a conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas o quê? Boas ações, e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Pedro nos chama a viver uma vida correta. E é interessante que os amigos de Daniel, ou os vulgos amigos de Daniel, da corte, tentaram encontrar algo de errado na vida dele, e não o quê? Não acharam. Eles queriam difamar, mas eles não tinham o que difamar, eles não tinham o que dizer, e qualquer coisa que fosse dita contra Daniel, todas as pessoas saberiam
que era mentira, porque Daniel era um homem íntegro, reto. Então eles tiveram que fazer ali uma armação para falar a questão de adoração, porque eles sabiam que Daniel não iria adorar a outro Deus, senão o Deus criador do céu e da terra. E Daniel foi jogado aonde? Na cova dos leões. Daniel podia ter falado, não é verdade, podia ter brigado, mas ele confiou e entregou a sua vida a Deus. O que aconteceu com ele na cova dos leões? Nada. E o que aconteceu depois com aqueles que acusaram a Daniel? Foram destruídos. Entregue o caso a Deus, mantenha-se íntegro. Terceiro passo, alegre-se. Mas pastor, como que eu vou ficar alegre? Você está falando mal de mim? Como assim, pastor? Queridos, Jesus já disse no Sermão da Montanha, lá em Mateus 15, nos versos 11 e 12, nós lemos o seguinte: felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus o quê? Se você está sendo fiel a Deus e você está sendo alvo de calúnia, você pode ter certeza que é o inimigo tentando destruir você. E se o inimigo está tentando destruir você, isso quer dizer que você pertence ao Senhor, amém? E Jesus diz o seguinte: alegre-se. E continua: fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esse texto diz que você não vai ser o primeiro a ser caluniado ou difamado. Outros já passaram por isso, mas lembre-se que ao passar por isto, você receberá uma grande bênção. Lá no Salmo 15 nós lemos no último verso: você jamais será abalado. Você não precisa sair correndo atrás, você precisa confiar em Deus. Confie em Deus, mantenha-se íntegro, alegre-se no Senhor e não escute os... Sabe qual é o problema? É que o povo gosta de dar ouvido para esse povo. Não gosta de dar ouvido para os homens de Deus, para as mulheres de Deus, mas gosta de dar ouvido para as fofocas. Já viu uma rodinha de fofoca como é animada? Hein? Estou mentindo? Lá em 1 Samuel, quando Saul estava acusando Davi de traição, Davi pegou e falou para Saul o seguinte: então disse, por que é que o Senhor dá? Por que é que o Senhor dá atenção às pessoas que dizem que eu quero prejudicá-lo? Se a gente não dá corda para os difamadores, eles vão parar, eles vão ter para quem falar. O problema é o seguinte: você escuta de uma outra pessoa, no outro dia, ele está falando de você. Se você dá uma escuta dele, e todo mundo decidir, eu não vou escutar essa, ele vai ter o que falar. Não dê ouvido às pessoas que são difamadoras. Entregue o seu caso a Deus, mantenha-se íntegro. Você deve continuar alegre no Senhor, não escute os difamadores e não escute as difamações. Sabe o que é interessante? Que uma pessoa que sabe dedica a sua vida inteira para o Senhor, fazendo as coisas certas, e você não tem nada que questione a vida dela, aí vem uma pessoa, sabe que eu acho que tal pessoa é assim, assim, assado. Aí você acredita na difamação, você compra como se fosse a mais pura verdade. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu falei isso na série Transformados pela Palavra, e eu digo aqui para vocês também. Não é porque alguém que está na frente de terno e gravata que você tem que acreditar nessa pessoa. A Bíblia diz isto: testai. E é por isso que eu gosto de pregar com a Bíblia, com vários textos da Bíblia, para que as minhas ideias não sejam apresentadas, mas as ideias da Bíblia.
Vocês estão entendendo? Questione, pergunte. Ah, mas eu sempre conheci essa pessoa. Queridos, Jesus disse que Satanás tentaria enganar os próprios escolhidos nos últimos dias. Você lembra o que aconteceu com Pedro, alguns momentos antes da morte de Jesus? Quem era Pedro? Estava entre os 12. Quem era Pedro? Discípulo de Jesus. Um dos mais expoentes. Esteve junto na transfiguração. E Jesus teve que dizer para Pedro: afasta de mim, quem? Satanás, pois ele estava fazendo a obra do inimigo. Se nós não nos entregarmos a Jesus diariamente, se nós largarmos da mão dele por um segundo, nós podemos começar a fazer a obra do inimigo. Por isso, não considere toda a verdade o que todo mundo fala. Você não deveria nem escutar, mas se escutar, não leve em consideração. A Bíblia nos diz o seguinte, Provérbios 17, verso 4: os maus ouvem com atenção. Vamos voltar aqui o slide, Provérbios 17, verso 4, nós lemos: os maus ouvem com atenção as coisas, e os mentirosos gostam de ouvir. Olha aqui de novo aquele conceito que eu falei, você nunca vai ver um justo associado à mentira, a coisas más. Quem é que gosta de coisas más? E quem é que gosta de mentira? Pastor, eu gosto de coisa má. Sabe o que você faz? Cai de joelho, pede misericórdia e perde transformação. Pastor, eu gosto de uma mentirinha. Se não tiver mentirinha do dia, eu fico até perdido, pastor. Sabe o que você faz? Cai de joelho e pede misericórdia, Senhor, purifica, me transforma. Eu não quero mais ser assim. Porque o Filho de Deus é aquele que preza pela verdade, que preza pela salvação e não pela morte. Não por algo que destrói a vida de pessoas. Muitas famílias estão sendo arruinadas por questionamentos e dúvidas. Muitas pessoas estão sendo destruídas por difamações. Não faça o trabalho do inimigo, faça o trabalho de Deus, de restauração, de salvação. Não escute as difamações. Sexto, siga a orientação o quê? Olha, a Bíblia é clara. Sabe qual é o problema? Nós não lemos. E se lemos, não praticamos. Porque a Bíblia é clara, você está enfrentando o problema de difamação. Você viu algo que você acha que não é correto na vida de alguém? Você não está no direito de sair espalhando isto. O que a Bíblia diz? Mateus 18, verso 5. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Olha o que a Bíblia fala, em particular. Não é entre você e a torcida do Corinthians. É entre você e o seu irmão. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Você viu algo errado, você não sai espalhando. Você não procura o pastor. Pastor, sabe que eu vi, pastor. Aí já senta. Lá vem o trabalho do inimigo, né? Pastor. Aí fala, ó, eu já pego e já falo, irmão, você já falou com ele? Não, então você não tem direito de falar comigo. Ah, tá bom. Aí procura o ancião. Ancião, Marcos Pires, sabe que eu ouvi? Isso não é o trabalho de Deus. Qual a recomendação de Deus? Vá e fale com ele. Se ele aceitar, louvado seja Deus. Se ele não mudar, aí o que você faz? Aí você pode sair falando para todo mundo, é isso? Aí você chama mais uma pessoa, aí eu me disponho a entrar na conversa. Ó, pastor, eu vi uma situação, o irmão lá estava trabalhando no sábado, mas eu fui lá, conversei com ele, ele falou que ia parar de trabalhar no sábado, mas o assunto voltou, eu vi ele trabalhando novamente.
Vamos salvar esse irmão? Vamos lá, pastor? E eu terei a maior alegria de acompanhar para salvar essa pessoa. E a gente vai conversar. Se essa pessoa aceitar, louvado seja Deus. Se não aceitar, a Bíblia fala, você vai levar a congregação, vai levar mais pessoas para ajudar na salvação, não para matar a pessoa. E sábado eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Como lidar com a difamação? Entregue o caso a Deus. Mantenha-se íntegro. Alegre-se no Senhor. Não escute os difamadores. Não escute as difamações. Siga a orientação bíblica. E o último passo: aguarde a justiça divina. E a Bíblia é clara. E eu até selecionei, tinha escolhido outro texto da Bíblia, mas eu falei, esse aqui é muito pesado. Vou pegar um mais ameno. E esse foi o mais ameno que eu achei. A testemunha falsa não ficará sem. Porque os outros textos falam em destruição, perdição. A testemunha falsa não ficará sem castigo. E aquele que despeja mentiras não sairá o quê? Livre. Aí depois, pastor, estou sentando um monte de provação na minha vida. Meu filho, você só está colhendo aquilo que você plantou a vida toda. Muito, pastor, inimigo está atrás de mim, tentando me derrubar. É o inimigo da sua língua que está atrás de você, tentando te derrubar. Não ponha a culpa tudo em Satanás. Muitas coisas, você está colhendo aquilo que você plantou. O que Deus está dizendo para você hoje, para mim, porque eu digo para você, não é fácil pregar um sermão desse. Como eu disse, é muito mais fácil pregar da salvação, da volta de Jesus, de novo céu, de nova terra. Mas como pastor, eu tenho a obrigação de falar de assuntos como este, porque eles estão na Bíblia. O que Deus quer é que você preocupe-se em salvar as pessoas. Salvar as pessoas. Por isso, naqueles 3 filtros que eu apresentei de uma escritora ontem, é verdade, é necessário, é gentil, eu colocaria um 4º hoje. Vai salvar. Aquilo que vai sair da minha boca, vai salvar ou vai destruir? Aquilo que for sair da minha boca, é obra de Deus ou do inimigo de Deus? Deus está chamando e clamando o seu povo para ser fiel. E se você se deparou com algo que você precisa melhorar, busque a Deus. Peça a transformação de Deus. Deus é o único que pode te ajudar. Deus é o único que pode lhe dar amor pelas pessoas. Deus é o único que pode abrir os seus olhos para você compreender que as palavras podem trazer a vida ou a morte. E sendo filho de Deus, você deveria só levar a vida. E a Bíblia é clara. Salmo 15, verso 5. Quem deste modo procede, não será jamais o quê? Aquela pessoa que não se encontra a difamação na sua boca, jamais será abalada. Como muitas vezes eu gostaria de ter um controle remoto, ou a capacidade de colocar um chip assim, ou falar assim, a partir de hoje você não difama mais. A partir de hoje você não fala mais mal das pessoas. Mas eu não tenho essa capacidade. Gostaria de ter. E muitas vezes gostaria de ter porque eu fui alvo de difamação. Que machuca, que destrói, que coloca em dúvida o seu caráter. Mas eu sempre coloquei nas mãos de Deus. Eu não saio correndo atrás de difamação,
Porque a Bíblia diz que correr atrás dessas coisas é igual correr atrás de folhas jogadas ao vento. No final do dia, não adianta o que você fala sobre mim, porque eu vou ter que prestar as contas com Deus. Prestar contas com Deus daquilo que eu faço e deixo de fazer. E eu sei que no final do dia, você também terá que prestar contas com Deus daquilo que você fez ou deixou de fazer. Mas como pastor, eu quero que você seja recebido por Deus. Que Deus possa dizer para você: filho, obrigado porque você permitiu ser transformado. Obrigado porque você foi uma pessoa zelosa e cuidou da sua boca. Deus pode operar um milagre, mas para isso, você precisa ver a sua vida e abrir o coração para Deus. Você pode até negar, pode até ignorar, mas Deus conhece tudo. Deus sabe tudo. E um dia, Ele vai colocar as coisas certas da maneira correta. Nesse dia, como você estará perante o Senhor? Tassiane, cante para nós a nossa música, que a cada noite eu pedi para ela cantar a mesma música. Pastor, mas por que a mesma? Alguns já me perguntaram, alguns me ligaram, mandaram e-mail: pastor, a Tassiane tem outra música? Ela tem várias músicas, mas essa música é tão poderosa, essa música fala ao meu coração de tal maneira, e se o nosso objetivo é estar com Deus, a cada dia eu preciso considerar esta música, ver aquilo que Deus pode fazer por mim, e permitir que Ele faça. Enquanto ela canta, eu gostaria que você refletisse naquilo que tem saído da sua boca, e que você possa entregar a Deus e pedir, quem sabe, perdão para Deus, e permitir que Ele transforme a sua vida. Acima das estrelas, honrado pelos anjos, seu nome tem poder. Reina sobre todo o universo, em sua autoridade, rege as nações. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, ver dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Meu Deus está além do infinito, também está bem perto do teu coração. Ele não oculta o seu amor e sempre está disposto a suavizar a tua
tua dor. Meu Deus é mais sublime que as riquezas, o amor que excede as grandezas está em teu coração. Conhece os humildes e contritos, dá alívio aos aflitos e nunca vai negar-te a mão. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Esse Deus ainda chora as tuas lágrimas, conhece tuas lutas e sabe os porquês. Ele é o autor da tua vida. Oh, ele vai sarar tuas feridas. Este mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. O Deus que tudo vê. Como você está? Vamos orar. Querido Pai, louvamos o Teu nome porque o Senhor conhece a cada um de nós. Conhece as nossas lutas e as nossas dificuldades. E conhece também, ó Pai, aqueles momentos que nós utilizamos a nossa boca, não para levar a vida, mas quem sabe, para questionar ou colocar em dúvida o caráter de alguém. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. Que a nossa boca seja um instrumento para adoração e para a vida, ó Pai. E que possamos levar a outras pessoas Cristo Jesus. Senhor, se algum dos teus filhos necessita desta mudança, que a brasa do altar possa tocar nos lábios do teu filho, da tua filha, e purificá-los. Para que possamos, ó Pai, sermos mais semelhantes a Ti, sermos mais como Cristo foi, e assim fazermos a obra que o Senhor nos deixou aqui na terra para fazer, a obra da salvação. Nos leve em segurança e abençoe a todas as pessoas, as que estão aqui e aquelas que estão nos acompanhando via internet. Que as tuas bênçãos possam recair sobre todos nós. E é no nome de Cristo que nós oramos. Amém.